Olá pessoal, sejam bem-vindos a este BioEd Podcast que está mais do que especial. Hoje uma convidada que tem uma experiência incrível de muitos casamentos e vai contar muita coisa legal para a gente aqui, tanto fornecedores como noivas. Seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigado pela tua presença aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite, ainda mais com você. Legal, obrigado. Jaque, conta um pouquinho para a gente começar esse papo aqui, a sua trajetória, de onde você veio, o que você já fez, até o momento que você chegou nessa área de casamentos, mas sem contar como que você começou, que daí é uma segunda pergunta que eu vou te fazer, eu quero que você conte com um pouco mais de detalhes. Eu nasci em Catanduva, no interior de São Paulo, e depois eu me mudei para São Paulo, depois Quatro Barras, e vou falar um pouquinho de Quatro Barras, que foi tudo onde começou lá, né? Certo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 14 anos, e um dia meu pai, eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu queria tanto comprar um tênis novo, né? Ele falou, filha, tudo que eu posso te dar, eu te dou do melhor que eu posso te dar. Mas se você quiser comprar algo que na época era M2000, New Balance, era eu lembro, sensacional. Tinha um rainho, nossa, eu lembro disso. Era sensacional, era sonho, né? Tinha o Puma Disc também, lembra? New Balance, então, eu falei, meu Deus. Legal. E aí ele falou assim, olha, você vai entrar em férias, você pode ir trabalhar comigo, que ele trabalhava numa fábrica de cadernos. Você pode trabalhar comigo lá e você vai ganhando, né, suas moedinhas, o seu dinheirinho. Eu falei, tá bom. Enquanto aí todo mundo tava lá brincando, eu saía, eu lembro perfeitamente do cheiro da máquina que enrolava o caderno, que ele colocava os bloquinhos de 48 e 96, e eu tinha que passar a molinha nesse caderno. Então você tinha que colocar certinho a capa, e eu lembro dele falar assim pra mim, meu primeiro trabalho, ele falou, faça com excelência, porque quem vai receber esse caderno vai escrever nele, vai usar ele. Faça com excelência. Ele criava uma situação lúdica, assim, pra você e tal, pra ser divertido. Eu era uma criança, né, 14 anos. Legal. E eu lembro que eu coloquei a capa e ele falava assim, você tem que montar uma logística de produção, porque você vai ganhar conforme você produz. Mas eu vou conferir, porque vai passar pelo controle de qualidade. E me deixou lá e foi, e eu fiquei fazendo, colocando. Só que eu tava cansada, minha mão era leve, você tinha que passar, você encaixava o caderno, amassava. Eu já fiz algumas vezes. Cortava para dobrar as pontinhas do arame, né? E aí eu lembro que ele me deu umas moedinhas no final, que era muito relativo, naquela época assim, era muito bom, e falava assim, ó, sua produção de hoje. Só que no segundo dia já fui tomando gosto, no terceiro dia eu produzi mais além daquilo que eu queria mesmo, era vontade de comprar aquele tênis, né? Mas faltava muito ainda. E a dona da empresa, que também tinha uma empresa de aluguel de material para festa em Curitiba. E ela falou assim, Jaque, eu acho que você poderia trabalhar comigo, o que você acha? E você ainda tinha 14 ou já tinha feito uns 15 anos? Era dezembro, férias, eu ia fazer 15 tá, em ainda janeiro. 14 anos, entendi. E aí em janeiro eu fui lá, conheci, chamava Festanza na época. Meu pai falou assim, filha, como que você vai sair de Quatro Barras, você estuda, eu quero excelência nas suas notas, vai viajar, que era o ônibus metropolitano de 40 minutos, né? A Festanza era Curitiba mesmo? Ficava no bairro do AU, Curitiba. Então eu tinha que pegar um ônibus e... Cidade pequena, todo mundo se conhecia. Será que existe ainda essa empresa? Não existe. Não existe mais. Então a gente ia marcar e mandar pra eles lá. Não existe mais. E aí o pessoal do ônibus já guardava meu lugar. Sabe aqueles bancos únicos que tinha na frente? Sim. Eu ia estudando, fazendo tarefa. Eu ia comendo minha marmitinha que minha mãe preparava. Eu descia num ponto, andava mais 20 quadras até chegar. Chegando lá, eu fiquei encantada. Que era assim, rechôs de prata, samovar de prata. Não era meu mundo, Nossa, né? Era um negócio chique mesmo. Super chique. Legal. A Beth, ela sempre teve assim, ela sempre foi muito pra frente desde quando eu conheci, né? Isso em 1995. Então, assim, e ela falou, olha, não existe maneira melhor de você aprender se você for pro estoque. Então, você vai selecionar tudo, o que é um samovar, o que é um rechô, o que é os talheres, as taças. E eu comecei a aprender tudo aquilo. E eu fiquei apaixonada por aquilo. E ela estava em uma construção de um buffet também. Então, eu comecei a entender o que era uma festa, o que era um sonho, que as pessoas iam lá para alugar os materiais, mas eles queriam dar o melhor para o convidado. Eu achava incrível aquilo. Então ela atendia noivas também, não só os buffets? Sim, ela atendia noivas também, não só buffets. Então eu já comecei a entender como que era. E quando eu fiz 15 anos,
Eu falo que assim, tudo na vida da gente, a Cleia, é uma conexão. Deus é demais. Ela falou, olha, eu preciso que você entenda sobre etiqueta, como se comportar. Pra gente vender, a gente precisa conhecer o que a gente tá vendendo com propriedade, você precisa falar. Você vai usar esse talher nessa mesa, então ela montava a mesa posta. Mas ela me deu um curso em São Paulo com a Vera Simão. A Vera Simão, na época, era um ápice, assim. E você fez esse curso com quantos anos? Eu tinha 15. 15 anos. 15 anos. E aí eu lembro que era de protocolo, etiqueta e cerimonial. Era num hotel lindo. Eu lembro do chão do hotel. Eu lembro daquele chão legal vermelho. Essas coisas afetivas, né? Assim, afetivo, o cheiro do hotel. E eu lembro que eu sentei assim na frente, aí ela olhou pra mim e ela falou assim, mas quantos anos você tem? Eu falei, 15. Ela falou, gente, quem mais tem 15 aqui? Só pra eu saber se eu tô numa turma juvenil aqui ou não. Quem mais tem 15? E aí ela me chamou pro palco. E ela era linda, né? Ela é ainda chique, uma mulher elegante, chiquíssima. Ela ainda tá na área, será, Vera Simões? Ela formou a feira Casar. Tão importante hoje pra gente, né? Que existe até hoje. Assim. Vera Simões, um abraço aí pra você. Sim. Ela foi, assim, minha inspiração de anos. E aí ela me colocou, assim, pra ser a modelo no dia, né? Então, como que eu tinha que me comportar nas taças, nos talheres, no guardanapo, numa mesa posta. Então, assim, eu vivenciei experiências com 15 anos que eu falo assim, gente... Nossa, foi super imersivo mesmo, né? Foi. Tava ali. E eu aprendi muita coisa. Só que eu lembro que eu recebia R$50 por mês. Que era meio período na época, o salário mínimo devia ser uns 120 na época, que eu lembro muito bem. E aí eu ganhava esse valor e o meu sonho era aquele lá, né? Que eu tinha que alcançar para comprar aquilo que eu queria. Só que aí, eu lembro que eu estava organizando, limpando uma coisa e quebrei uma cristaleira, uma champanheira de cristal. De cristal ainda. Podia ser de vidro, né? De cristal. Eu lembro da minha chefe, ela falava assim pra mim, olha, eu sei que foi sem querer, mas tudo tem uma consequência. E eu vou precisar descontar um pouco pra você por mês. Nisso, eu precisava falar pra ela assim, ai, mas nossa, mas como que eu vou acertar, como eu vou pagar? Eu conheci uma cliente, eu lembro muito bem dela ainda, chamava Rose. E ela falou assim, olha, eu preciso de alguém pra servir com excelência, você conhece algumas coisas, você não quer servir, trabalhar de garçonete mesmo na minha casa, num evento que eu vou ter? E eu fui, era toda de preto, coloquei meu avental e meu pai me levou na madrugada e eu lembro que eu servi com excelência, que eu fui falando para os garçons que eles tinham que fazer ou não, eu lembro que eu dividi por praças que usava esse termo. Foi assim que eu comecei a me apaixonar por evento, mas meu pai foi transferido para Maringá e aí eu vim para cá e fiz minha faculdade de jornalismo, que hoje eu vejo, assim, que foi muito importante para minha base de tudo que eu sei nos eventos. Hoje o jornalismo para mim foi base, porque a gente é contador de histórias, né? Legal, eu não imaginaria essa conexão. Eu lembro que você já tinha me falado, você tinha feito jornalismo, mas que tinha que dava essa base, que trouxesse alguma conexão, não? Porque no jornalismo você tem que se encantar com a história do outro, você tem que ouvir. E a gente, na nossa profissão, a gente tem que ter uma audição ativa para a noiva, para sentir o que ela quer, o que ela sonha. Não é só você estar atendendo, eu preciso ouvir. E hoje, ouvir é diferente de você só escutar. Sim. Você escuta, né? E no jornalismo, você ouve a história, você depois produz uma matéria. Você tem fontes, que hoje as fontes que eu tinha são os meus fornecedores hoje, né? As fontes são muito importantes para você criar e ter uma história real, verdadeira, para você contar ser verdadeira mesmo, saber o que você está contando ou não, que o contar a história do outro é importante. E a psicologia no jornalismo é demais. Os meus professores foram os melhores professores da vida. Legal. Você fez jornalismo onde, Jaque? Na faculdade de Maringá. Ah, foi aqui em Maringá. Legal. E eles, assim, eu tive uma base muito importante para mim. A fotografia no jornalismo era demais. Você passou, então, a experiência? Foi laboratório e tal? Fui laboratório, daquele de você colocar na luz vermelha. Legal, eu lembro da minha professora falando assim, olha, a fotografia, ela é a real sensação que você tem para sempre. Você congela aquela imagem que você tem para sempre. Legal. E ela falava assim, não tira uma foto só por tirar, tira com emoção.
Tira você vivenciando aquele momento. Tentar contar a história, E né? hoje, quando eu vou falar para minha noiva, olha, invista em fotografia, em filme, eu lembro lá das minhas aulas que eu tive, do trabalho que vocês têm de capturar aquilo com emoção, com amor, para que fique registrado pro resto da vida, sabe? Então, minha faculdade foi incrível para mim, assim. Que legal. Já aqui imagino que na tua carreira você teve muitas experiências de lugares diferentes e tudo, mas teve algum que você falou, poxa, isso aqui é um desafio? O maior desafio que você já enfrentou para executar aquele trabalho que te trouxe um pouco mais de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, que você pode compartilhar com a gente aí? Olha, quando eu terminei a minha faculdade de jornalismo, eu precisava fazer antes de terminar, eu precisei fazer ai meu Deus, esqueci, um estágio. Sim. E eu trabalhava numa escola de inglês antes. E aí eu tava passando um dia na frente da Assim. E eu achava maravilhosa aquela estrutura da Assim, eu achava lindo. Aqui em Maringá, você fala? Ali em frente ao SIC HM? Sim. Sim, eu lembro, sei bem. Eu trabalhava numa escola de inglês. Foi até onde eu conheci o Didio. E naquele dia eu falei, quer saber? Eu vou entrar pra ver se tem alguma coisa aqui pra mim. Porque eu já tô na minha última faculdade, tô pagando minha faculdade, enfim. Eu entrei e a secretária falou assim pra mim, já sei, você veio pra vaga que tem aqui, né? Falei, vim. Mas você nem sabia da vaga. Não sabia nem que era. Isso na Assim? Na Assim. Legal. Eu estava no último ano de faculdade. Aí cheguei lá, o Sérgio Gini e o Dirceu Herrera me atenderam. Ele olhou e falou assim, mas você estuda à noite, é para ser secretária do Areovaldo Costa Paulo na época. Aí eu comecei a chorar. Porque tanto trabalhar aqui, assim, eu passo aqui todos os dias, porque eu trabalho aqui perto, acho tão lindo. É um prédio muito chique ali, né? Eu lembro, era lindo na época, Uhum. assim, né? Aí ele falou, olha, Jaque, é o seguinte, a gente vai analisar o seu currículo, que eu vi que você trabalhou com eventos durante muito tempo em Curitiba, desde pequena, né? E eu volto te ligar. E o Sérgio Gino deu 2 dias, me ligou e falou, vem aqui, nós estamos construindo um departamento de eventos. E eu acho que você vai se encaixar muito bem aqui. Eu consigo colocar você como estágio, que era o PROE, né? Sim. E você vai conseguir fazer o estágio que você quer, mas dentro do departamento de eventos. Falei, minha nossa, será que a faculdade vai... E até o meu professor falou assim, evento tem tudo a ver com tudo, porque evento é um acontecimento. Então ele precisa acontecer. Você vai se dar muito bem, vai que é o estágio que eu preciso. E aí, nesse ano, estava tendo o começo da organização dos 50 anos da Sim. Foi lá que eu conheci a Pete do Adog, a Vilma, ela é uma querida a Carucha, também, né? o Cleverson você conheceu da uma galera tudo ali. Tudo lá. Cleverson da Everlight, tudo lá. Eu preciso trazer a Pete aqui, ela é uma menina muito massa de conversar. E aí foi no Clube Olímpico. E aí pra mim foi o maior desafio, porque assim, imagina, 50 anos da Sim. Eu lembro que eu tirei uma fotinha, ainda tenho até hoje essa foto, que saiu no jornal, meu sogro até guardou. Eu segurando o banner de 50 anos. Foi uma festa linda, e assim, pra mim esse foi um desafio, porque eu nunca tinha organizado uma festa grande dessa. Tá, isso que eu ia te perguntar. Esse foi o primeiro evento grande, com todos os predicados e etc. ali de um evento. Com todos os protocolos que assim sempre teve. E a gente criou, junto com o Dirceu, o Sérgio e toda a equipe que se formou dentro da Assim. E eu fiquei durante 1 ano na Assim, que foi na gestão. Eu acredito que o Areovaldo estava saindo na época da Assim, que foi a minha despedida até, foi me despedir dele. E o Cleverson da Everlight, que na época era sócio do Juliano também. Sim. Ele falou assim, Jaque, você quer ir trabalhar num lugar que eu conheço? Que eu acho que você vai se dar muito bem lá. Eu falei, mas eu me formei em jornalismo agora e acabei de passar na RPC em Paranavaí. E vou trabalhar lá, nas eleições de 2000. Sim. E fui pra lá, pra Paranavaí. E lá eu fiquei 6 meses, trabalhei dentro da RPC lá. Foi ótimo, porque eu aprendi muito. Mas o jornalista, na época principalmente, era assim, ia muito, pipocava pra cada um num lugar, né? Depois de lá, eu ia pra Guarapuava, eu falei, começando a namorar, falei, não sei se era isso que eu queria. E ele me ligou de novo, ele falou assim, cara, eu acho que você vai se dar muito bem lá. É a Carucha. É uma loja de flor, né, de decoração. Falei, nossa, muito a ver, não trabalhei com flor. Tem a ver na minha vida, loja de flor, Cleverson. Ele falou, tenta, Jaque, porque eu acho que, não sei, meu coração tá dizendo que você vai se dar bem lá.
Eu vim, conheci a Rô. Entrei em 2004 na Carucha e só saí em 2010, praticamente. 2009. Ou seja, foi uma acertada a indicação dele, né? Foi. Cleverson foi assim... Ele tinha um olhar diferenciado, sabe? E o Cleverson, ele sabe pra onde ele anda? O Cleverson, ele faleceu. Eu não sabia. Ele faleceu. Ah, tá, sim, lembro. Cleverson da Sim. Everlight. Aí ficou o Juliano. E ficou o Juliano. Nossa, Foi- que pena, que A gente triste. sentiu muito na época. Sofreu um acidente. Agora, eu não lembrava, agora você falou, eu me recordo, sim. É. Bom, e aí você foi pra Carucha, você ficou até 2004 lá? Fiquei até 2002. Não, eu entrei em 2004 e fiquei até 2009 2009. na Carucha. E aí, contato com noiva, vai daqui, vai dali. Aí, em Foi 2009, aonde- você se É. debandou eu- pra assessoria. Na verdade, eu trabalhei ainda ainda não? mais um ano com... Eu trabalhei no centro de eventos, um centro gourmet que o Marcelo tinha, que era uma escola gourmet. Lembra? Ali na frente do Parque do Engá, onde Sim, é o Madeira, onde era Madeira. Eu Isso, lembro. trabalhei com ele um ano. Ah, eu lembro Só que eu ali. estava grávida, Legal. depois eu queria ser mãe. E o meu cunhado, que é uma mente brilhante, assim, falou assim, cunhada, por que você não abre um negócio pra você? Você gosta tanto disso, a gente cria a sua identidade. Quando ele criou a minha identidade, meu nome que até hoje, o Jotinha maiorzinho, meu coração ardeu. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou começar? O Donendes. seu cunhado fez essa O meu identidade cunhado lá. fez toda a minha identidade. E eu falando com o Giovanni sempre me incentivou. Falou assim, amor, vai, você ama trabalhar com isso, você gosta. Só que o começo é difícil, né? Você vai enfrentar uma série de barreiras que é natural. No começo na negócio. época ainda, a gente não tinha o Instagram que a gente tem, nem Pinterest pra gente tirar Acho que era inspiração Orkut, de né, nada. se eu não me engano. Tinha o Orkut só, mas não tinha essa... O que eu vou fazer? Então, fui pra São Paulo, fiz um curso com o Vicky Meirelles lá, que ele é um artista floral maravilhoso. Foi em 2010, então. 9, 10 ali. Em 2010, eu tava grávida quando eu fui. Curso, E aí? quem que é o nome do... Vicky Meirelles. Vicky Meirelles. É. Ele é um artista floral, assim, que eu admirava muito durante muito tempo. Eu fiz um curso com ele de flor para poder entender um pouco. Porque, assim, quando você começa algo, você tem que lutar por aquilo, né? Você tem que estudar, tem que ir atrás, tem que ver. E eu acho que a essência de quem tá começando tem que ser sua. Sim. Você tem que ter inspiração, mas você não tem que ser cópia de ninguém. Eu não queria ser cópia de ninguém. Eu queria ter a minha essência. Então fiz esse curso e comecei a minha empresa. Do nada, assim. Falei para as pessoas que eu estava sendo uma assessora. E eu usei esse termo assessora porque antigamente eu usava promoter. Pronto. Eu nunca gostei desse termo promoter porque promoter é quem promove alguma coisa. Você está promovendo uma... Uma dúvida até. O que é correto dizer hoje? A função que você faz hoje? Que a gente escuta muita coisa. É assessora mesmo. Eu não sou uma promoter, eu não promovo uma festa que pode ser paga, alguma coisa assim. Eu sou uma assessoria, eu dou todo um respaldo, uma assessoria para aquele cliente que está me contratando ter uma segurança de que tudo que vai acontecer é como se fosse uma assessora particular, uma assessora parlamentar, enfim. A gente ouve muito, o que eu já vi, até aqui em Maringá mesmo, pessoas eu acho que até por uma falta de informação, e tá tudo bem, se intitularem como cerimonialistas. Que também é um termo que se existe. É um termo, mas a cerimônia quem faz o cerimonial, quem tá com o microfone na mão, que fala e tal, ou não? Que também é. Hoje, o Brasil, ele é muito diversificado. Tem estados que usam o termo cerimonialista e assessoria, tem uns que usam só assessoria. Mas pela minha formação até de jornalista, eu poderia usar assessoria. Porque eu sou uma assessora. Então, cerimonialista não tá errado. Não está errado fazer. Ok. Não está errado falar. Então, aí ele criou tudo isso, eu falando com uma amiga minha, e ela falou assim, olha, minha irmã vai fazer, minha prima vai casar. Eu falei assim, nossa, será que ela não quer que eu organize para ela? Assim, de começo, eu acho que o que você tem que passar para o cliente é segurança. Sim. Porque a assessora, ela não vende um produto. Não vou conseguir falar para você que esse copo é maravilhoso, o designer dele, a qualidade dele. Eu tenho que mostrar o que eu sei fazer de melhor. E eu aprendi lá atrás, desde quando meu pai falava para mim, dê o seu melhor, faça o excelente em tudo que você for fazer. E o atendimento para nós tem que existir uma conexão entre eu e a cliente, a noiva. E se existiu essa conexão, brilhou o olho ali, vai rolar, vai funcionar. Então, acho que a segurança que eu passei, que era a Camila, que a Fer, minha amiga Watanabe, me indicou. Foi, de fato, o primeiro casamento que você fez? Que eu fechei contrato. De noivo, tá? Minha cliente ali e tal.
Eu nem sabia o que era contrato direito. Entreguei um recibo azul pra ela da primeira parcela que Isso aqui é de papelaria? de papelaria. Legal. Eu entreguei a primeira parcela, assim, orei e chorei. E ela casou no Pavã, com a Carucha, com a Letícia Bertelli. Foi onde eu conheci, foi lindo o casamento dela. E aí depois ela ela contratou bons profissionais, e a Letícia sempre foi uma excelente profissional. Sim, como eu já o Pavã, tinha... na época, né, até hoje é um com excelente certeza. restaurante. Como eu já tinha tido essa base na Carucha, eu conhecia muitos profissionais, né? A gente tinha o acesso de muita gente, assim. Eu casei lá dentro da Carucha, então o meu casamento foram profissionais, assim, incríveis e maravilhosos. Meu fotógrafo foi o Chimizo na época, que eu falava Sim, assim, nossa, gente, incrível. O Chimizo também foi um cara dele. que marcou muito Maringá, né? Um cara que fez muitos casamentos legais. Tá? Então, assim, eu já tinha esse contato com muita gente. Então, assim, essa galera dos eventos, assim, quem me conhece desde quando faz 20 anos, praticamente. Que legal, já. Então, e eu criei minha empresa em 2010, com essa minha identidade, com essa base que o meu cunhado, que ele trabalha com arte, ele me ajudou muito. E o Didio sempre foi, assim, o meu financeiro, o meu socorro, o meu tudo, que ele me Ele ajudou. não vai mais nos eventos, né? Vai um pouquinho. Ainda vai? Vai. Mas ele apostou em mim, porque no começo a gente não tem nada financeiramente e a gente precisa investir tudo. Eu lembro de um casamento que nós fizemos, eu não vou lembrar a noiva, mas alguém me perguntou, quem que é aquele rapaz que tá ali? E o Didi, ele tava ali de terno, óculos escuros, e ele ficava numa posição tipo de segurança, né? Sim, verdade. Só que ele tá perto de você o tempo todo. Eu falei, então, aquela assessora ali, ela é bem conhecida e tal, e ela só anda com segurança. Que ela foi ameaçada por uma noiva e tal, então ela fica com medo. Cara, aí depois eu desmenti, obviamente, né, que eu sempre fui muito brincalhão e tal. Mas eu lembro que o Didi sempre tava ali com você e tal, Mas você sabe que o Didi veio pra mim em uma situação de um casamento? Eu nem sabia se ia perguntar isso, a gente tá conversando. Não, mas vamos, o papo tem que fluir aqui, natural. E o noivo falou assim, nossa, mas eu senti que ele queria ter uma presença masculina pra ajudar ele em algumas coisas. E nesse dia eu falei assim, Rony, você não quer ir comigo? Você ajuda ele, você fica com ele, porque eu tô sentindo que ele quer um papo, assim, diferente, sei lá, cuidar coisa que é de homem. E mulher, eu fico com ela, porque a gente entra no banheiro com a mulher, a gente ajuda ela, pôr vestido, tira vestido, arruma aqui, faz tudo, né? E aí ele foi, e foi incrível, assim, que o noivo amou. Porque o Didi, ele tem um jeito muito especial pra lidar com as muito pessoas. Comunicativo também. Muito comunicativo, né? Sim. Sempre respeitando muito os limites, não. E foi incrível, aí foi passando pra um, pra outro, e teve um dia que uma noiva falou pra mim assim, escuta, mas o seu marido vai pra ajudar o meu noivo, né? Vai. Ele pode ir, sim. Quem manda lá sou eu, então ele vai. Sim, ele pode ir, sim. E assim, ele deixa, assim, o nosso trabalho, Ackley, na madrugada, mulher é difícil trabalhar também, assim. Chega uma certa hora que você tem que ter uma posição muito correta, assim, pra... Homem, depois que passa um certo tipo de bebida, essas coisas, a gente... E o Didi sempre me passou muita segurança, né? Estar comigo lá na madrugada. Porque a gente vivencia muitas coisas, né? Sim. Festa se entende tudo e mais um pouco. Então, graças a Deus, nunca tive nenhum problema em relação a nenhum convidado se envolver com a gente, ou fazer uma gracinha, nada, graças a Deus. Mas ele sempre me deu muita segurança quando ele me ajudava. Mas isso tem muito a ver com a postura, Jaque. Verdade. Claro que vamos dizer, a bebida entra, o cara às vezes perde um pouco a estribeira, ele olha ali, pode acontecer, mas tem muito disso de você, a tua postura, ela delimita muitos, digamos assim, um campo ali, pô, até aqui eu posso chegar, né? Obviamente. Sim. Jaque, e tem algum evento que você pode, que você poderia dizer, cara, esse evento, eu não vou dizer que esse for o mais legal, de maior investimento, porque seria até injusto, né? Mas falar, poxa, eu cheguei aqui, olha onde eu tô, olha que incrível isso aqui, meu Deus, será que vou além disso? Teve isso? Teve, amigo, teve sim. Com 15 anos que eu fiz aqui, ele teve um marco grande na cidade, e foi de uma proporção que inclusive você me acompanhou, né? Eu lembro que quando eu cheguei pra você, eu falei assim, Ackley, e eu lembro que quando você editou aquele vídeo pra mim, eu não parava de chorar, que você conseguiu captar as coisas pra mim, assim. Eu falava assim, eu preciso mostrar o que é o trabalho de uma assessora. Porque a gente não trabalha... dos bastidores? Dos bastidores. Tá, lembro. E eu acho que isso é tão incrível. Na época, nem existia Story Makers ainda, né? Você já fazia isso.
Você já A trouxe... gente queria mostrar os bastidores ali, mas não era tão eu lembro prático que fazer com o celular e Você chegou tal. pra mim e falou assim, cara, olha a dimensão desse evento, você tem que mostrar o que é. A gente ficou 15 dias construindo essa festa no Caltrim. E o Caltrim, ele tem todas as regras que pode, que não pode, que uma assessora hoje, ela precisa saber das regras da casa de cada um e respeitar. Isso é muito importante, né? Você pode entrar a tal horário, você tem que sair a tal horário, não pode deixar isso, tem que fazer aquilo. E a gente trouxe grandes nomes, né, nesse evento, teve atrações nacionais e foi de uma dimensão muito grande. A família foi uma família muito querida, eu tenho um carinho muito grande pela Júlia até hoje. E foi uma abertura para mim muito grande. Legal. É porque isso te abre um... Eu falo que todo evento que ele... desse porte, vamos dizer assim, ele abre um precedente e é como se eu estivesse estampando um outdoor na cidade. E a gente aprende muito também, né? Isso eu falo que rola às vezes você tá no lugar certo, na hora certa, mas é muito mais por aquilo que você vem construindo. O cara vai fazer um evento desse e confiar a administração, vamos chamar assim, desse evento para uma pessoa que eles não sintam confiança. Minimamente tem uma confiança ali, né? E tem algum evento que em local diferente? Porque assim, aqui em Maringá, nós temos vários locais que a gente trabalha, enfim, né, espaços, mas fora de Maringá, um lugar que você, nossa, que será? Eu vou fazer esse evento lá, que foi diferente de tudo que você já fez, enfim, e que tem um lugarzinho especial no teu coração. Hein? Eu amo Destination. Tô começando a amar. Eu também. De verdade. Eu acho que quem gosta de viajar adora, não tem jeito. Nossa, tô amando. Então, meu primeiro foi no Morro de São Paulo, na Bahia. Bahia. Foi super desafiador. A hora que eu vi as coisas chegando de lanche, eu falei, meu Deus, de onde vai parar isso, gente? Não tem uma ilha, né? Como é que vai fazer? Foi muito desafiador pra mim ali. Então, assim, até porque os fornecedores trabalham de um jeito diferente que a gente trabalha aqui, tem um timing diferente. Então, muita coisa chegou de lancha, muita coisa chegou de trator, e a gente tinha que esperar isso na madrugada. Eu lembro que a menina da floricultura na época falou assim, olha, vai chegar o carregamento 3 horas da manhã. Eu falei, 3 horas da manhã? Tipo, oi? Não, mas é o horário que tem que vir. E eu lembro que eu estudei Morro de São Paulo, eu estudei até a maré, que horas Tábua que da maré subia ou e tal. não, porque a gente precisa saber disso. E realmente, o casamento estava marcado, eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro que eu pedi para as minhas meninas daqui que faziam assistência para mim, eu falei assim, meninas, manda para os convidados chegarem 1 hora antes, porque a maré vai subir. E a hora que a maré subir, o Morro de São Paulo não tem mais acesso a pé. Você vai vir de vestida linda, maravilhosa, com a água aqui. Então, assim, a gente que é assessora, a gente precisa ir além. Cara, um detalhe pequeno, mas se você não se atenta a isso, né, pode dar um ruim danado. Então, assim, como que os convidados... E em verdade, assim, porque... E eu cheguei uma semana antes e eu vi, assim, que aquele barquinho tava parado longe. Eu falei, o que aquele barco tá parado longe? Num espaço grande de areia? Então, o Giovanni falou assim, cara, vamos estudar isso aí, vamos ver. E conversando com o pessoal, a gente tem que trazer a galera, tipo, o Destination Ed, você tem que criar laços com quem mora lá. É quem vai te dar as informações reais, né? Reais. E eu peguei um pescador que tava lá, comecei a conversar com ele, comecei a ver, ele falou assim, é o seguinte, tá grande assim, o mar tá longe, mas o mar vai vir. E aquele barco que tá lá porque ele tá no lugar certo. Só que eu pensei, falei, então como é que os convidados vão chegar aqui? E 1 hora faz toda a diferença. 1 hora você tem um espaço grande de areia, em 1 hora, rápido, você já não tem mais nada, você tem um mar. Isso foi algo assim que eu falei, Deus, obrigado. E isso, além de tudo, já que é perigoso, eu lembro que eu fiz um casamento na Ilha do Mel, de um casal que nasceu lá, eles são nativos, filhos de pescadores. Uma promoção que eu fiz uma época, enfim, um casamento que eu não cobrei nada para fotografar, foi uma promoção que eu fiz e foi uma experiência incrível. E como eu nunca tinha conhecido a Ilha do Mel, lá tem uma gruta que as pessoas entram para fazer foto, só que assim, a hora que a maré sobe, se você estiver lá, a chance de você sair é muito pequena. E é rápido, nadando, né? E sorte que me avisaram, olha, cuidado. O pessoal olha pra tua cara, sabe que você não é dali, enfim, já dá as dicas, mas é algo que pode dar muito ruim, é até perigoso, né? Então tem que estar atento a esses detalhes mesmo. E falando nisso, e nesses detalhes, teve algum evento que você teve que resolver algum tipo de problema e que você possa compartilhar com a gente? Como que você resolveu isso? Como é que foi essa experiência? Até para falar para os assessores que estão assistindo a gente aqui. Cleide.
Acho que quando o casamento é ao ar livre e a probabilidade de chuva vem, e assim, vem inesperado, porque a gente ora para não chover, só que ela pode vir como pode não vir. É desafiador pra gente, porque o sonho tá ali, ele tá montado num ar livre, e a gente tem uma tenda, e a tenda, eu sempre falo assim, a tenda ela é bonita para aquela chuva Bem de discreto ali. fotografia, né? Que fica aquelas cutículas lindas, maravilhosas, partículas lindas, mas, Bateu um ventinho lateral. né? Agora, eu tive um casamento que foi em dezembro do ano passado. Foi muito desafiador pra gente. Mas choveu. Eu fiquei inteira molhada. A gente se troca, a gente fica linda, a gente faz cabelo. O cabelo ficou inteiro molhado, eu fiquei inteira ensopada. O Giovanni, minha equipe, o celebrante, o Zé Luiz que tava lá. E foi de repente essa chuva. Nossa, porque, assim, molhou todo mundo. Foi nas represas Sendesc. Certo. E lá, como é aberto, nós tínhamos uma tenda. Só que a chuva, ela vem, ela encharcou, ela destruiu a decoração e a gente tinha pouco tempo para organizar de novo. Mas isso ali antes do casamento? Antes do casamento. Eu falo que Deus é tão bom na minha vida, que isso foi antes, porque se fosse na hora, que quando a chuva vem, ela vem com uma tempestade, é diferente de uma chuva. Mas você tá falando que tava todo mundo lá, isso foi horas antes ali. Os convidados estavam chegando. Ai, meu Deus. Ao invés do convidado ele ir para frente do gramado, a gente relocou eles todos na varanda e eles olharam a gente encharcado, molhado, enxugando cadeira, tirando o assento e organizando, porque já estava tudo pronto, estava tudo organizado. Começou a chover e a noiva já estava esperando. Eita. E assim, choveu, ventou, a gente teve que se reorganizar de novo, até que eu olhei para a Duda e falei assim, vamos casar. Que essa chuva agora vai ser bênção, a gente se reorganizou, a gente fez tudo que fez, e vai ser lindo, e pôr do sol depois saiu a coisa mais linda da vida. Que legal. Ela conseguiu casar, mas foi desafiador pra Muito gente. estressante, né? Porque é um sonho da pessoa e tal. Você não prepara uma festa uma hora antes. Tem detalhes, o decorador tem detalhes pra fazer, tem detalhes pra organizar. A gente só não coloca, a gente só não fala para as pessoas, só põe as cadeiras ali, a gente alinha as cadeiras. Imagina já com o cabelo tudo molhado, tem que pentear pra trás, perrer, sei lá o que tem que fazer. Você comentou aqui nos bastidores sobre um casamento que você fez de uma noiva que não fala português, só fala inglês. Ai, sim. Mas você foi só no The Books and the Table com ela e se Deus quiser. Como é que foi essa história aí? Esse foi um sonho que eu tinha, até quando eu cheguei lá no Rosewood, assim, nas conversas de bastidores antes das VTs, a galera me olhou e falou assim, o que uma noiva do interior do Paraná tá fazendo aqui? Tipo assim, verdade. Como assim? Que uma assessora parou aqui num evento de uma dimensão dessa, porque nós temos grandes profissionais em São Paulo. Que são os nomes que estão ali, permeando por ali sempre e tal. São os nomes que são fortes há muito tempo, né? E eu olhei até para ele e falei assim, você acredita em presente de Deus? Esse casamento foi presente de Deus para mim. Porque um belo dia de domingo, eu tava em casa, recebi uma notificação no Instagram e de uma noiva linda, linda assim, falando inglês. Perguntando em inglês se eu tinha data, que o sonho dela era casar no Brasil e contando um pouco da história dela. Eu falei, tenho a data, sim, precisamos ver. E ela ia ser em São Paulo. Eu falei, não, dá para fazer. Só que eu percebi que ela era alemã, então o inglês dela já era um pouco diferente. Puxado. Tudo pra ajudar, né? Você não falou, fala em alemão que em inglês eu não entendo. E agora? Eu falei, Giovanni. Aí eu conversei com ela, lógico, nos tradutores da vida. Eu falei, Giovanni, agora? Tipo, o que eu faço? Assim, ela quer casar em São Paulo, é uma dimensão diferente, é um desafio. Ele falou, vai pra cima. Vai pra cima. Você tem condições de fazer uma festa fora, em qualquer lugar. Vai pra cima. Coloquei Duolingo aqui, comecei a estudar Duolingo, comecei a pegar termos de casamento, que era fácil pra eu falar, mas mesmo assim. O flower você sabia, né? O perfect também. Já é duas coisas já. Perfect flowers aqui. Tudo certo. Só que assim, nossa, suando a minha mão,
tudo em inglês, e assim... Mas é aí que você prova quem é a pessoa, entendeu? É nessas que... E Ackley foi uma excelência, a gente foi antes lá, existem regras dentro do Rosewood que você tem que fazer todo um cadastramento antes, depois passar novamente, entregar o documento que não pode ser um documento... eu vou tirar em PDF, tem que ser documento real, você apresentar, colocar uma pulseirinha, horário para entrar, horário para sair. Muitas regras. E eu tava lá e eu falava assim, gente, a gente tá acostumado realmente a trabalhar na nossa cidade, que delícia, né? Os nossos fornecedores, a gente olha para aquele método do garçom, ele já sabe que vai ser. Fui muito bem tratada lá. Mas você não teve nenhum problema? Nenhum problema, Ackley. Nenhum. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você percebeu vamos falar assim, esse espanto, entre aspas, de ter uma assessoria. Mas você acredita que, não sei, a galera de São Paulo tem essa imagem que o pessoal do interior do Paraná, ou do interior do Mato Grosso, sei lá de onde seja, não é tão legal, não é tão efervescente, ou não? Não sei se não é tão legal. Você acha que isso aí, de repente, é uma pira da nossa cabeça que tá aqui? Eu acho que sim, porque assim, o que ele quis dizer? Qual era a probabilidade de uma noiva que mora na Itália, super famosa, me achar no interior de Maringá, no interior do Paraná? Esse é o poder da internet, do Instagram, né? Você ter Ela me achou pelo Instagram. Que hoje, assim, 90% das minhas noivas é do Instagram. Que, ó, eu fiz casamento na Espanha, na Itália, Chile. Eu fiz um casamento na Itália, que eu vou te falar, os fornecedores aqui de Maringá, mas dá de 10 a 0, tá? Não vou falar São Paulo, eu acho que não sei se é o brasileiro, tem um jeito de... a gente olhar pra assessora assim, ela tá... Nárnia. Ackley, a gente tem os melhores doces. Cara? A gente tem os melhores doces. Nós estamos bem aqui em Maringá, tá? A gente tem o melhor fotógrafo. Nós somos, assim... incrível. Tanto que a Bela Music foi comigo, tá? Daqui pra esse casamento. Legal. Lá. Eles são demais, né? Tirou o choro de todo mundo na hora que começaram a cantar a música que ela sonhou. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente é muito guerreiro aqui, né? Sim. E tem isso mesmo, assim. Fazer muito, às vezes, com pouco, né? Pouco no sentido de sempre entregar mais. Eu vejo muito isso. Eu canso de escutar as noivas e falar, nossa, mas olha o que a decoradora colocou aqui. Ela fala, nossa, que tá errado. Não, eu nem contratei isso. E ver no olho dela, assim, sabe, entrando no salão, a gente tem muitas histórias, né? Fala, cara, que legal, né? Ver os profissionais fazendo esse overposting, basicamente, aí de sempre entregar mais que foi contratado. Mas isso só retorna. Foi um desafio muito grande pra mim, esse do Rosewood agora, nesse último mês. Jaque, a gente ouve falar muito, é claro que eu tenho uma experiência que eu já entendo, sei mais ou menos como você trabalha e tal, mas tem muita gente que está assistindo a gente aqui e não sabe. Ouve-se falar em assessoria completa, parcial, pro dia, qual que é a diferença entre elas de uma forma rápida e como que você trabalha, onde é que você se encaixa aí nesse propósito? Eu me encaixo na assessoria completa. Certo. Eu não faço assessoria pro dia e nem final e nem parcial. Tudo bem se você falar por que você não faz isso? Não, sim. Acho que é importante para quem está assistindo. Quando a gente começa, a gente entende, quando a gente cria uma experiência e a gente tem um caminho, a gente entende que a assessoria do dia não tem como eu ter uma conexão com os fornecedores, com a noiva, o que ela sonhou para resolver no dia. Para mim, a assessoria no dia, ela simplesmente vai dar o checklist, né? Vai dar o ok do que já está contratado. Mas talvez seja um caminho para quem quer começar a iniciar. Sim, pode ser uma possibilidade. Eu também comecei assim, não com o dia, mas desde quando eu comecei, eu lembro da minha primeira noiva, ela me passou. Eu anotava ainda. Comprei um computador para anotar o que ela gostava, o que ela não gostava. Entendi. O que ela podia comer, o que ela não podia comer. Se ela era alérgica a alguma coisa ou não. Se ela tinha restrição de alguma coisa ou não. Se tinha alguém de acessibilidade ou não. Então, como que eu vou chegar no dia do casamento? Ah, não tem como. Entendi. Assim. Claro que são investimentos diferentes também. Assessoria completa, você tem um valor de investimento, parcial, etc. Eu creio que sim. E a parcial, ela não eu creio que a parcial, eu trabalhei por um bom tempo com a parcial, mas lá atrás. Certo. A parcial, para mim, a minha parcial era assim, a noiva já contratou 10 fornecedores e agora eu termino. Só que mesmo ela contratando os 10 fornecedores, eu tenho que pegar o seu contrato, eu tenho que ler. Sim.
Que horas que você começa, que horas que você termina, quantas pessoas é da sua equipe. Sabe aquilo que a gente vê? Clem, você pode, de repente, comer determinadas coisas ou não? Aquela preocupação com o fornecedor. Sim. A assessora, ela não tem que se preocupar somente com a noiva. Ela tem que se preocupar com quem está trabalhando. Porque é quem vai fazer tudo. Quem está assistindo a gente aqui, deve ter estudado que ela falou, eu pego lá 10 fornecedores, depois eu termino. Ou seja, um casamento, às vezes ele chega a quantos fornecedores? A média, mínima ali. Esse que eu fiz último agora, eu tinha 40 convidados. Eu tinha 130 pessoas trabalhando para mim internamente. Entre montagem e desmontagem, mas nossa, por que 130 pessoas? Porque a entrada lá do Rosewood, eu não tenho um backstage onde eu posso descarregar e fazer as coisas. Você tem que ter carregador. Mais gente. Eu tenho que ter 30 carregadores. Porque na frente do hotel eu só tenho 2 vagas de carga e descarga. Eu, na verdade, fiz uma pergunta, já que foi além ainda disso, né? Que eu fiz uma pergunta pra você, um pouco mais rasa. Ela já mandou, ela já pegou o que eu quis, né? Ou seja, quando fala fornecedor, são empresa, mas eu não tinha me ligado que cada empresa tem uma série de pessoas trabalhando ali. Com certeza. Tipo, então, a empresa de som... Tipo, 3 pessoas por convidado, quase. A empresa de som, ela vai trazer quantas pessoas? Eu vou ficar com 2 técnicos, 3 técnicos, depende da dimensão da festa. Mas e antes disso? Antes disso, são 3 caminhões. Você vê que a quantidade de pessoas trabalhando não é proporcional à quantidade de convidados. Isso é muito relativo. Jamais. Eu já fiz, na pandemia principalmente, nós fizemos que precisava ter vários cuidados. A gente fazia eventos menores, mas eu tinha mais fornecedor do que os eventos. Do que o próprio convidado. Então, assim, a gente tem que orquestrar isso, a gente tem que dar um jeito de que tudo funcione bem. E se eu tenho 2 vagas, por exemplo, para estacionar, eu tenho horário para isso. Quer dizer, se os 2 fornecedores estacionarem lá de floricultura, os outros vão estacionar que horas? Já aqui não é uma pergunta que eu tinha pensado em fazer para você, mas eu vi um story de uma assessora agora essa semana comentando sobre vestimenta dos fornecedores. Porque tem um fornecedor que ele vai aparecer no evento, o garçom, o segurança, o fotógrafo e etc e tal. Mas na minha área, o que você... Eu não vou dizer o que você acha que a pessoa tem que vestir, mas o que não dá? Você olha, puxa, ele tá vestido desse jeito. Eu acho que é interessante, porque eu já vi fotógrafos, e eu já me vesti até assim antigamente. Falei, gente, porque ninguém me falou nada, eu achava que tava ok. Né? O que você recomenda? Você vai no casamento para não errar. Vai assim que tá bom, que não vai errar, com relação à roupa. Você vai num casamento, se você for convidado, você vai com aquela roupa? Você não vai. Eu acho que você tem que pensar como convidado. Já mata metade da preocupação, da dúvida aí. Teve uma vez que eu fiz e o DJ chegou, ele tava de tênis, estava de calça, camisetona, tudo bem, é o estilo dele. E eu fui perguntar pra ele assim, você tem quanto tempo pra você se arrumar assim, pra você começar? Ele falou, não, eu tô pronto. Oi. Pra uma rave, pra uma balada, sei lá, diferente, existe. Né? Você tem que ir como convidado, conforme é a festa. Se você vai fazer uma festa de manhã, você vai trabalhar de brilho? Você vai de brilho? Você vai de paetê? Na praia, por exemplo. Você vai de salto alto? Existe um dress code pra isso. Eu achei incrível. A fotógrafa desse final de semana, que eu tenho um evento infantil, ela me falou, que existe um dress code? Ela perguntou. Ela houve uma preocupação de saber, né? Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Eu falei, não, ela falou assim, não, porque às vezes, e isso é verdade, porque eu fiz um evento infantil em Jurerê Internacional que todo mundo tinha que estar de claro, pra ficar bonito. Já fiz evento que tá muito em alta agora, o All Black, que todos os convidados estão de preto. Aí vai estar um fornecedor lá de camisa verde, amarela, vermelha, azul, xadrez. Eu fiz um casamento na praia, foi em Punta Cana, e a noiva, ela falou, tudo bem se eu te passar o dress code? Eu falei, tudo bem, manda pra mim, né? Eu fiquei um pouco preocupado, porque às vezes é uma roupa que você não sente a vontade de usar, mas eu falei, poxa, mas se é algo que a noiva idealizou, eu vou estar, se ela falar que eu tenho que vestir um shorts vermelho, eu vou estar de short vermelho, desde que eu esteja dentro dos padrões que ela acha que vai ficar legal. Cara, ela mandou uma ideia muito massa. Eu falei com a Bruna, minha esposa, ela me ajudou e, nossa, eu me senti super bem, porque eu me sentia bem entre as pessoas ali. Eu acho que você falou tudo. A gente precisa se sentir bem.
Eu acho que eu tenho até um exemplo aqui, já que você me falou. Não vai estar aqui, nesse álbum. Um casamento que fiz na Espanha. Achei interessante, porque como eu fui sozinho pra lá, tive que contratar fornecedor, tipo, fotógrafo, cinegrafista. Cara, a fotógrafa chegou com uma galocha. E assim, metade do cabelo roxo, metade, sei lá, que cor, muito louco, assim. Eu falei, meu Deus, e agora? E beleza, foram pro casamento. Lá, ninguém olhava pra ela. E tinha cada convidado com cada roupa muito louca que você jamais usaria aqui, mas são culturas diferentes. Por que eu tô dizendo isso? Às vezes um fotógrafo, algum fornecedor dele que, vê o fulano, fotógrafo de tal país e tal, e vai querer meter uma dessa aqui, você vai passar mal? Não, vai dar ruim. São culturas diferentes, são ambientes diferentes, né? Eu acho que quanto mais a gente perguntar, quanto mais a gente tentar se sentir... Você falou muito bem, a gente tem que se sentir bem. E é se sentir bem dentro do dress code de cada evento mesmo. E cara, tá com dúvida, pergunta. Pergunta pra noiva, pergunta pra assessora, vai ser muito fácil de resolver isso. E uma história emotiva, emoção, daquele... Eu sei que eu já te peguei já chorando em casamento, emocionado em cerimônia ali, e que é natural que isso aconteça, mas teve algum que fala, meu Deus do céu, que agradeço a Deus por estar aqui, porque foi muito emocionante, que te marcou? Teve vários, né? Eu sou muito emotiva, na verdade. Eu me envolvo muito com as histórias das minhas noivas, assim. Que a gente tem processos assim, que a gente caminha junto 1 ano e meio, 2 anos, alguns meses, já fiz casamentos em 1 mês, e cada uma assim, ela carrega uma história de família, de pai, de mãe, mas na pandemia a gente sofreu muito com todo mundo, né? A gente se colocou muito no lugar de todo mundo. As noivas tiveram que abrir uma parte mais íntima, às vezes financeira, por uma série de situações que estava acontecendo, né? Sim, e assim, a gente passou o que por isso. aconteceu na pandemia no sentido assim, a gente trabalhava, a gente guardava, a gente investia e aquele dinheiro, para algumas noivas era extremamente importante investir naquilo, e o pai da minha noiva, ele ficou muito mal na semana. E o casamento estava todo pronto, todo organizado. E ela falou, já que eu não posso casar sem o meu pai. Eu não posso, o meu pai tá respirando por aparelhos e não tinha o que fazer, e as flores já tinham chegado, todas. Eu lembro que eu liguei pra Vilma Belotto e falei assim, o que a gente vai fazer? E foi as pessoas têm um coração muito bom, né? E foi uma comunhão de gente, assim. Nós conseguimos vender todas as flores naquele dia, para não perder as flores. Todo mundo, Maringá inteiro, Nossa, região, comprou as flores dessa noiva. Eu não fiquei sabendo desse... Foi demais. Chorei tanto na época, porque cada um que chegava lá, eu lembro de uma senhora, entrou no barracão da Vilma. Ela falou assim, olha, a minha vizinha viu no Instagram, eu vim ajudar. Ela tinha R$10. A gente entregou dois. Eu lembro que eu peguei assim, ainda falei assim, tem valores, algumas coisas. Eu falei, leva esse buquê de rosas, né? Ela, mas tudo isso. Eu falei, amada, obrigada. Você saiu de tão longe, só de me falar que você veio ajudar a comprar uma flor. Sensibilizou muita gente. E a gente tá falando dela aqui, né? Isso marca, né? Muito, muito gostoso. E a Carol, assim, depois que ela casou, chororô, né? Fiz maquiagem à toa, assim. Que o pai dela, graças a Deus, se recuperou. Que bom. Eu ia te perguntar isso até, mas que bom. E sim, se recuperou, saiu, deu um tempo, compramos outras flores. Porque assim, o caminho... Então acabou fazendo casamento depois? Acabou fazendo casamento depois, acho que, não lembro se eram alguns meses depois. Mas era exatamente em fevereiro. Naquele ápice da pandemia, né? Que voltava, não voltava, era regras e regras. A gente podia fazer o casamento, estava tudo certo. Eu lembro perfeitamente do caminhão estacionando lá, aquele monte de flor. E a gente vendeu tudo. Por quê? O fornecedor também não podia ficar com esse prejuízo. Então, eu acho que é isso, né? E todo mundo se ajudou. Eu lembro que Maringá inteiro se ajudou. Todo mundo, eu lembro perfeitamente de todo mundo que foi lá naquele dia. Mesmo comprando um pouquinho. Eu sei que tem... Todo fornecedor tem sua importância. Todo fornecedor merece trabalhar, receber. E na pandemia a gente teve muitas dificuldades. Eu entendo que quem trabalha mais com serviço, no meu caso, o produto que eu preciso ter para trabalhar, basicamente são os equipamentos. Mas no caso da flor, da alimentação, a gente não tem o que fazer, tudo subiu muito, era muito caro. Muito caro. Então, eu imagino o quanto isso foi marcante para vocês, não tem dúvida disso.
Já que já tá dando nosso horário aqui, mas eu queria perguntar mais duas coisinhas aqui pra gente poder encerrar o nosso papo e provavelmente vai ter que marcar Sim, outras vezes aqui, porque tem tanta coisa que eu é gostaria de te verdade, né? perguntar. Eu acho que não fizemos nem metade das perguntas que eu te mandei lá, mas tá tudo bem. Eu queria que você comentasse com a gente aqui uma dica ou algumas dicas ou conselhos, né? Tem pessoa que não gosta de falar que é dica, é conselho, é mais chique, tá tudo bem. Pra noiva que tá começando a organizar o casamento dela agora. O que que você poderia falar pra ela de algo que vai realmente ajudar ela a evitar uma porrada de problema, ou por onde ela pode começar, enfim. Ó, eu falo que não tem um tempo certo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho casamentos que eu vou fazer em 2027, que ela já tá se organizando. Tem uma data e uma quantidade de convidados. Certo. Porque a quantidade de convidados, ela vai dar diferença depois no seu orçamento financeiro. Que hoje, Ackley, você sonha e vai de 10 a 1 milhão em uma conversa. E a expectativa que a cliente tem é muito importante. Então, eu gosto de fazer um planejamento, assim, na primeira conversa, de falar assim, quanto que você pretende gastar? Ah, mas eu não sei quanto que se gasta. Olha, mas para você fazer isso, você vai gastar em média isso. Se você quiser algo a mais, a gente tem que economizar aqui, fazer assim. Todo sonho é possível de se realizar. Então, ser sincero e realista com o orçamento, tipo assim, Ackley, é básico. E existe eu sei que isso é muito relativo, tá? Se falar em São Paulo uma coisa, Maringá pode variar muito o investimento de um casamento, mas existe um mínimo por convidado, um exemplo, um casamento para 100 pessoas. Teria que ter pelo menos, sei lá, R$1.000, R$1.500, R$2.000 por pessoa para fazer um casamento ok. Sem, tipo assim, viajar muito. Existe porque hoje o assessor, ele tem acesso a todos os valores. Sim. A gente atende 24 horas todos os dias. Então hoje a gente sabe se uma noiva chegar e falar assim, olha, eu quero casar para 100 convidados. Certo. Onde que você sonha em casar? Ah, eu sonho em casar aqui, neste lugar, eu pretendo assim. É que só nela falar 100 convidados, acho que automaticamente você mapeia os locais que dá para fazer e tal. Isso. O que a gente pode oferecer para ela dentro disso? Então ela já sai pronta sabendo assim, olha, eu vou conseguir fazer isso, não vai dar, não tem como passar disso. Então a gente vai ter que enxugar em algum lugar. Onde que a gente vai enxugar? Então, com uns R$1.500 por pessoa, vamos falar um casamento aí, vai dar uns R$150 mil. É possível fazer uma festa, um casamento legal? É possível, se a gente estiver atendendo aquela expectativa e realidade dela. Isso eu acho extremamente importante, tá? Porque hoje as coisas subiram muito, vamos falar a verdade, né? É que conversando com uma outra assessora que a gente entrevistou aqui, a dona Cida, ela comentou nesse valor aí. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, mas depois eu fui fazer as contas. Gente, é isso? Não tem milagre. Né? Não tem milagre. Você pula de um buffet para outro, obviamente vai mudar completamente. Você sonhou uma decoração X, foi para Y, mudou completamente. Né? E para quem e o fornecedor, vamos falar agora para o fornecedor, o que você poderia dar de conselho baseado no que você já vivenciou na tua carreira e que foi legal, que deu certo para você? Falar, poxa, eu acho que eu preciso investir mais nesse caminho aqui para me destacar no mercado. Qual o conselho que você daria para o fornecedor para ele poder melhorar e poder galgar mais espaço no mercado, enfim, fechar mais contratos, melhorar mesmo, ter uma expansão na carreira dele? Clay, a gente que trabalha com isso todo final de semana, com diversos profissionais diferentes, de todas as áreas, né, foto, filmagem, buffet, eu creio que o profissionalismo, a agilidade e a transparência é tudo na vida da gente. Certo. Eu preciso ter segurança em quem eu estou contratando. Porque o papel, ele aceita tudo. Eu não quero pegar um papel, um contrato e falar, mas ó, vou seguir esse contrato. Entendi. Lógico, é importante você seguir um contrato. Lá em São Paulo mesmo, a gente projetou, a gente olhou, mas na hora de montar, eu vi que faltava alguma coisa. A Juliana, que era também assessora particular dela, falou assim, cara, e agora? Imagina, eu tenho acesso aqui aos nossos fornecedores de som e iluminação, que são meus amigos. Eu chego tem uma intimidade assim, ali de chegar. Coloca esse negócio, pelo amor de Deus. E eu cheguei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, o que é que você precisa? Eu falei, eu preciso que a noite apareça como se fosse um céu, que é um infinito. E como as luzes do Rosewood aqui são muito pequenas, não vai aparecer isso. Eu preciso tampar esse teto inteiro. Clay, em São Paulo, faltava 2 horas. Ele falou assim, eu vou dar um jeito.
Ele chegou com malhas pretas, ele forrou o teto mais, porque eu já tinha forrado, Certo. mas estava transparente ainda. Ah, entendi o que você falou agora. Eu precisava que ficasse... Pra não ter ideia da altura ali. Isso, eu precisava que não entendi. aparecesse a luz Aí quando você falou céu, eu lembrei do céu azul, mas não é, ó, à noite, tipo à assim. noite, porque era luzinha. E se você Entendi. vê, você é profissional na fotografia, você vai matar na hora, tá falando, meu Deus, já que é verdade. Porque eu não queria que corrigisse uma foto. Eu queria que a experiência dos De quem tá convidados lá. fosse aquilo. Sim, perfeito. E a gente calculou uma malha, tinha, mas ela ficou transparente. E quando você estica, a trama dela vai, se tiver luz de trás. E não ia parecer que fosse um teto infinito. Quando aquele fornecedor falou pra mim que ele ganhou meu coração, ele falou assim, eu vou dar um jeito, fica tranquila. Cara, é isso que você espera no fornecedor, não alguém falar, mas agora falta 2 horas. Mas é o seguinte, é o que você me pediu, você não viu, você não vê. Esse a mais é o que quebra, né? Mas não dá. Difícil, hein? Complicado. Eu nunca tinha passado isso com esse evento que eu fiz de 15 anos de casado, foi um evento pequeno. E eu passei por situação e falei, gente, então é isso que as noivas passam, num grau muito maior, porque olha, chegando perto ali da data, a gente conversou quase que desistimos, porque parece que é cheio de coisinha. É que você vivenciou isso, você lado da vivenciou noiva, os né? dois lados. Agora, você acha que a minha noiva, ela nem ficou sabendo disso. Isso porque tinha uma assessora ali, a Cida deu uma baita ajuda, eu não queria depender tanto da... E você imagina aquela noiva e fala, eu vou contratar a assessora só pro dia. Olha, dependendo do que você for fazer no teu casamento, uma besteira que você vai fazer. Não, a assessoria hoje ela é um investimento. É fundamental. Ela não é... Ela faz parte de um dos que vai fazer acontecer. Eu acho que eu nunca fiz um casamento, não fiz um casamento só sem assessoria. E eu lembro que foi um caos. Eu lembro de uma situação que a noiva não tinha caneta para ela assinar o negócio lá na capela. Acho que foi na Madre Paulina. E ela, você não tem uma caneta aí? Eu falei, não, mas como que você não tem uma caneta? Eu falei, meu Deus, eu sou fotógrafo. Eu uso caneta para trabalhar, né? E aí acharam uma caneta e sempre tinha que pedir alguma coisa pra mãe, pra tia e tal. Foi um caos. Aí quando eu pergunto às vezes pra noiva, você tem assessora? Ela não precisa falar quem é a assessora, só fala se ela tem, já tá ajeitada, já dá uma calma no coração ali, né? Mas legal, já que sobre essa questão do fornecedor, você me falou uma situação também que ali nos bastidores, que o teu Instagram tem uma entrega muito grande, né? Sim. E aí, é uma pergunta que às vezes eu escuto algumas pessoas falarem, mas como que faz para meu Instagram engajar? Como é que eu faço para ter? A gente observa o trabalho que a Jaque faz. Uma coisa que eu admiro muito, já, que era a periodicidade e a constância em você postar diariamente, trazendo informação relevante, trazendo informação de graça para as pessoas. Então, sim, é um trabalho de quanto tempo fazendo isso já no Instagram? Né? Muito tempo. Então, acho que não existe um segredo, uma fórmula mágica. É trabalho, é ali, é constância, é postar, é trazer informação, é compartilhar com as pessoas. Tem um cineasta que ele ensina muita coisa de graça no Instagram. Ele fala, avisa o povo aí que quanto mais eu ensino, mais eu ganho, ou seja, mais aparece trabalho. De fato né? E tem uma outra coisa que eu queria te perguntar também, que não estava aqui no script, eu lembrei agora. Eu já conversei com algumas meninas em outros casamentos, enfim, que já trabalharam com você, que já aprenderam muito com você. E imagine que tem alguém aqui assistindo, ou alguém que já casou, ou uma noiva, sei lá, uma pessoa que está assistindo a gente aqui, e que de repente tenha muito interesse em ser assessor ou querer entrar nesse mundo. Você já deu algumas dicas de como ela começar aqui, mas existe a possibilidade dela, de repente, fazer algum trabalho com você? Como que ela faz? Que eu queria aprender, tem essa possibilidade ou não tem? Como que é isso? Porque imagina que no dia do casamento você está ali na correria, mas tem como ter alguém para estagiar, para iniciar, ou não? Não tem essa possibilidade? Tem. Eu na verdade, já é o meu quinto workshop que eu já dou. Eu já fiz esse ano, porque eu não tive tempo hábil, na verdade, porque tem que se dedicar, e você, inclusive, já participou do meu primeiro, é muito legal, né? Lembro, lá no Jardino. E eu amo de ver quem tá começando o Ackley. Porque todo Cara, mundo legal, tem então, direito de um começo. O workshop é uma excelente oportunidade para a pessoa sentir na pele ali como que é. Então, assim, lógico, tem como você estagiar? Tem como você estagiar. Mas antes desse estágio também, como eu comecei lá atrás, você também precisa ter uma base. Então, estude mesmo, de verdade. Procura saber o que é uma assessora, o que hoje tem muita informação no YouTube, né, já que hoje acho que tem muita assim, tudo que você precisar. Muita gente muito legal, passando muita informação. Eu mesmo fiz vários cursos com o Roberto Cohen.
Sim, eu já vi vários materiais que eu em viagem você foi pra lá. Eu já fui pra fora do país pra isso. Eu já fui pra Miami, quando ele foi pra lá eu fui atrás, falei, quero aprender, quero fazer destination. Fui pra Toscana, pra Itália, que ele foi fazer lá. E tem coisas, por exemplo, eu lembro que quando eu fui pra Toscana, meu marido falou assim, o que você vai fazer na Itália, atrás esse... Comer um macarrãozinho, tomar um vinho, dar uma passeada. Aprender. Eu tive aulas de culinária. Legal. Eu aprendi que ainda falava assim, gente, mas como que aqui na Itália todo mundo come massa e não é gordinho? Porque não é, porque tem um tempo certo do cozimento do macarrão. Se você deixa passar o macarrão em um tempo, aí que eu descobri que existe os macarrões. A embalagem do macarrão italiano, ela vem um tempo. Não sei se você percebeu. Nunca percebi. Perceba. Tem lá, tipo, 7 minutos, 11 minutos, para aquele macarrão minutos, ali. Para aquele macarrão. Por quê? Porque depois de um certo cozimento, ele libera algo na massa que aquilo fermenta e faz você Cara, e você aprende isso no workshop? Gente, demais. Aí vou mexer com culinária? Não. Vou mexer com macarrão? Não. Mas eu gosto de entender para que se a minha noiva me perguntar alguma coisa, eu vou saber. Cara, você me falando assim, eu lembro, por exemplo, o meu cunhado, o André e a Jéssica, quando eles começaram a fotografar casamento, que no começo lá eles fizeram alguns trabalhos de moda, que eu fazia os catálogos de moda e comecei a trazer eles para fotografar o catálogo de moda. E quando eles se interessaram por casamento, mas isso logo no início, tipo assim, eu acho que 2010, 2011, não foi? Porque eu fiz um com eles, assim, que foi... Não, acho que foi antes disso ainda. Também. Era comecinho mesmo. E o que me chamou a atenção é que eu lembro... Cara, eu acho que eu lembro o nome... Acho que era, se eu não me engano, era Vinícius Matos, um fotógrafo em São Paulo. Não sei se esse cara ainda tá nativo ou não, Vinícius. Vou procurar você no Instagram, Vinícius, e vou te mandar. Nós estamos falando de você aqui, você tá vendo, né? Eu lembro que ele foi pra São Paulo fazer um curso com esse cara ou com outro fotógrafo. Eu não lembro se me perdoa aqui o André disse se eu estiver errando os nomes. Mas foram pra lá, pra São Paulo, pra estudar com esse cara, pra trazer novidade pra cá. E aquilo, eu que já estava na área da fotografia ali, conhecia os profissionais da região, eu não via esse empenho em investir. E você contando isso, a gente tá passando o horário aqui já, mas a gente tá finalizando já. E você falando isso, são informações que, não, eu sabia porque eu acompanho ali, vejo o que você tá fazendo, tal, a gente acompanha. Mas não sabia nesses detalhes, tá? Mas as noivas e os fornecedores, eu acho que a maioria não sabe disso. Poxa, caramba, ela foi para tal país, ela foi para aquilo. E tem pessoas que vão olhar com os olhos, ela tá fazendo isso aí para ter uma experiência só. Cara, é para aprender. E tipo assim, não é barato. Eu imagino quanto custa você ir para fora da tua cidade. Seja São Paulo, tá? Seja São Paulo. Avião, hospedagem, ou que seja ônibus, alimentação. É mais o valor que você vai investir no curso ali. Eu acho que quem tá começando tem que investir. Tem que investir. Em você. A assessora, ela não vai comprar uma câmera para fotografar, mas ela vai investir num curso para ela. Então, aprenda sobre bebidas, aprenda sobre comidas, aprenda sobre som, aprenda sobre tudo, porque quando você vai conversar com os seus fornecedores, é tão importante vocês trocarem informação. A gente cresce junto, né? Mas é legal já que você contar toda essa... Tem muita coisa que eu queria te perguntar aqui, mas é legal você contar isso para as pessoas que... Porque às vezes você não tem oportunidade, não tem tempo de sentar com você 1h30 aqui para conversar, saber das histórias, onde é que você passou, o que você já fez. Você falou aqui que lá em 2010, salvo engano, 2009, um pouco antes você fez o evento da Cinti 50 anos. Sim. Cara, é um evento muito importante, assim, que... Foi um marco na minha vida. Né, de grandes responsabilidades. E isso, tipo, aconteceu. E você teve que se virar e fazer, né? E nem por isso você deixou de evoluir. Eu já fiz o evento 50, então não me venha com menos. Não é isso, Jamais. Né? Então é muito legal poder conhecer um pouco mais da sua história, saber por tudo onde você já passou, Obrigada. Enfim. Espero que Deus continue te abençoando, trazendo pessoas, não só bons eventos, mas noivas que façam sentido. Eu acho que o tempo vai passando, a gente vai fazendo casamentos e vai tendo indicações de pessoas que cada vez mais mostram que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo o que tem que fazer e feliz por isso, né? Obrigada a você. Imagina. É muito bom trabalhar ter você como amigo e ter você também como parte do meu fornecedor também. Obrigado, Jaque. Acho que isso é muito importante. Espero que você possa voltar mais vezes aqui. Vai ser muito legal poder compartilhar mais história com as noivas. Obrigado, Jaque. Um abração. Deus abençoe. Obrigada, você também. Gente, muito obrigado. Espero que vocês compartilhem esse material para que essas informações relevantes cheguem para mais pessoas aí na nossa rede. Valeu, um abraço e até a próxima.